Considere três veículos, A, B e C. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, letra A, é possível que A esteja em movimento em relação a C. Letra B, podemos garantir que A está em movimento em relação a C. Então vamos lá. O que é que define se um corpo está em movimento ou em repouso? A gente sabe que movimento e repouso ele é relativo. A gente tem um referencial e a gente tem que analisar em cima desse referencial. A questão diz que o carro A está em movimento em relação ao carro B. Por quê? Veja só, no início a posição de A é essa daqui e de B é essa. Se você observar, fizer uma linha reta na vertical, eles vão estar nessa posição, certo? Com o passar do tempo, se a posição de A em relação a B mudar, então esse carro está em movimento em relação a esse outro. Se não mudar, ele está em repouso. Se o carro A está no sentido para a direita com a velocidade de 30 km por hora, se passar um minuto, a gente percebe que esse carro pode estar aqui. E o carro B, ele está a 20 km por hora. Passando esse um minuto, ele vai estar mais ou menos aqui. Então a gente percebe que a posição de A em relação a B mudou. Veja que ele não está mais na linha vertical. Se eu tracei já uma linha vertical, a gente percebe que o carro B está um pouco antes. Como a posição de A mudou em relação a B, então isso classifica que o carro A está em movimento em relação a B. Aí a letra A diz assim: é possível que A esteja em movimento em relação a B? Claro que é possível, desde que a velocidade de C seja diferente da velocidade de A. Veja que aqui a velocidade de C é de 50 km por hora e ele está indo para a direita. Veja, se a gente considerar esse um minuto que eu falei aqui em cima, a posição desse carro C vai ser mais ou menos essa daqui, ó. E quando a gente comparar a posição de A no início e C, veja que estão nessa linha vertical, com o passar do tempo, A não está na mesma posição em relação a C. Se ele estivesse na mesma posição em relação a C, o carro C deveria estar aqui, ó. Mas ele não está, ele está um pouco à frente. Como ele está à frente, essa posição de A em relação a C mudou, então o carro A está em movimento em relação a C. Então a letra A diz: é possível que A esteja em movimento em relação a C? Sim. A resposta aqui é sim. Agora vamos analisar a letra B. Só lembrando que essas duas figuras eu retirei do livro, que elas são ótimas para explicar se o carro está em movimento ou em repouso. Então, na letra B diz o seguinte: podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Veja, vamos ver a situação da letra B aqui. A gente pode garantir que A está em movimento em relação a C? Vamos lá. Se o carro A está com 30 km por hora e o carro C também está a 30 km por hora, o que é que vai acontecer? Veja que de início eles estão nessa posição. Se eu traçar uma linha na vertical, eu tenho isso daqui, ó. Ok? Aí com o passar do tempo, vamos dizer que passou um minuto e o carro A está aqui. E o carro C, quando passar um minuto, vai estar aqui, ó. Se a gente traçar uma linha na vertical, a gente percebe que a posição do carro A em relação ao carro C não mudou. Se a posição do carro A não muda com o passar do tempo em relação ao carro C, então isso classifica que A está em repouso em relação a C. E C também está em repouso em relação a A. Então, eu não posso garantir que A está em movimento, porque a gente viu que há a possibilidade de A estar em repouso em relação a C. Então, a resposta da letra B é não.